Bravo Podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Essa é a segunda edição do Bravo Indica, hoje com teatro e cinema. Eu sou Guilherme Werneck e estão aqui comigo o editor da revista Almir de Freitas e os repórteres Paula Carvalho e Andrei Reina. Hoje a gente vai falar de Black Brecht, que tem direção de Eugênio Lima e é levada pelo grupo Legítima Defesa na última semana no Sesc Pompeia. A gente vai falar também do filme Brexit, que é dirigido pelo Toby Haynes com roteiro de James Graham. E do filme sueco-dinamarquês Border, que está nos cinemas e é dirigido pelo Ali Abbasi. Para terminar, falamos de Sinapses Poéticas, uma série de espetáculos que acontece na última quarta-feira do mês no Teatro Centro da Terra e tem direção de Eduardo Beu. Vamos começar então ouvindo o Eugênio Lima falar um pouquinho do processo criativo do Black Brecht. Essa pesquisa ela começa em novembro de 2017, a partir de duas residências que a gente fez, duas imersões no Sesc Pompeia, que tratava dessa primeira provocação. E se Brecht fosse negro? A primeira provocação era essa. E se Brecht fosse negro, será que o papel da raça seria ocupado no lugar da classe? Se Brecht fosse negro, isso seria interseccional, gênero, classe, raça, estariam interconectados na obra dele. Se ele fosse negro, será que ele seria conhecido como ele é? Se ele fosse negro, eu acho que ele seria o Aimé Césaire. Não, talvez o Machado de Assis. Talvez, quem será que ele tinha? Não, se ele fosse negro, seria uma mulher negra. Enfim, a partir dessas provocações, a gente fez uma primeira imersão, que é uma imersão de estudo, com os materiais disparadores como Pódio Subalterno Falar, da Spivak, o discurso sobre colonialismo do Aimé Césaire, a crítica da razão negra do Achille. E aí, a partir desses materiais, a gente começou a criar uma série de exercícios que envolviam as pessoas convocadas, que estavam, eram 30 pessoas mais a gente, então a gente estava em 40 e 45 pessoas nessa imersão que durou 10 dias. Bom, Black Brecht é uma indicação do Andrei Reina, ele vai contar um pouco sobre a peça. Tá aí, o Black Brecht, e se Brecht fosse negro fica em cartaz até domingo, agora, dia 5, no Sesc Pompeia, mas ele volta no dia 23 desse mês ainda no Galpão do Folias, onde ele fica em cartaz até 9 de junho. Eu assisti algumas semanas atrás essa peça, e essa é a segunda peça do grupo Legítima Defesa, é um grupo recente, e uma característica interessante deles é que, e nessa peça isso é muito forte, é como a música organiza a cena, assim, O Eugênio, além de ser diretor de teatro, ele é DJ profissional. E esse trabalho do Legítima Defesa não deixa de ser um desdobramento do trabalho que ele faz já há muitos anos com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, com a Roberta Estrela Dalva, atriz MC. O Eugênio Lima fica em cena. Ele não atua na peça, mas ele fica em cena. E como vocês ouviram, o Eugênio enumerou várias referências teóricas, e além delas tem muito vídeo, imagens, fotografias em cena, uma cenografia que alude um pouco ao trabalho do Rubem Valentim, quase como se fossem samples mesmo, tem uma lógica do hip hop, e realmente uma profusão de dados, assim. E embora às vezes fique difícil para o espectador reter todas as informações, esse procedimento de tornar visível a intervenção do DJ, ela não deixa de ter uma relação com essa proposta do grupo, que é recuperar, tentar ver a pertinência do teatro do Brecht hoje em dia, Uma coisa importante do teatro épico do Bertolt Brecht é a questão do distanciamento, Para que isso fosse possível, ele tentava romper com aqueles dramas lineares, que o espectador se identificava com os personagens. Então, para isso, ele buscava diversos procedimentos para que você se distanciasse daquilo, e nisso a interrupção era muito importante. A história parava para que você refletisse sobre aquilo. Esse é um pouco o coração da coisa, assim, para além de recursos um pouco batidos, como narrar diretamente para a plateia, quebrando a quarta parede. O que está em jogo é isso, de assistir a uma história e pensar sobre ela. E essa história é baseada numa peça do Brecht, que é o Julgamento de Lúculos, que é uma peça didática, uma pequena peça que ele escreveu para o rádio. Peça didática não adjetivando, era um tipo de peça que ele escrevia, de peça de aprendizagem, que na história original era o julgamento do Lúculo depois que ele morresse. Ele seria julgado pelas pessoas das classes populares. E aqui, nessa proposta do Black Brecht, eles mobilizam diversas referências artísticas e teóricas afro-brasileiras e
estrangeiras também. Uma presença, fica muito marcante a presença do pensamento do Frantz Fanon, do livro Os Condenados da Terra, e dos textos do Achille Mbembe, o filósofo camaronês, que escreveu Necropolítica e a Crítica da Razão Negra. Não é uma peça para você sair com fome da pizza, é uma peça para pensar, mas eu acho que traz um pensamento crítico muito importante e é parte dessa espécie de renascença do teatro negro de São Paulo. O Grupo Legítima Defesa é uma parte importante disso, né? Se a gente recuperar um pouco, esse movimento, apesar de ter os seus antecedentes, ele começa lá em 2015, quando teve um debate lá no Itaú Cultural após protestos sobre o blackface, né? O Eugênio Lima foi o mediador daquele debate. No ano seguinte, em 2016, o Grupo Legítima Defesa se forma durante a MIT, a Mostra Internacional de Teatro, para fazer uma intervenção depois de peças. Eu assisti uma delas no Municipal. Eles, como era em acordo com a organização, se vocês terem uma ideia, eles colocaram Racionais no talo, em pleno Teatro Municipal, depois da apresentação de um grupo alemão bem comportado, digamos. Eles chegaram meio com esse pé na porta, assim. No ano seguinte, 2017, eles voltaram a MIT, agora na programação principal, com a peça Missão em Fragmentos, e já com essa proposta de friccionar a realidade brasileira, assuntos brasileiros, com a tradição do teatro europeu. Naquela peça, a Missão em Fragmentos, era com o texto do Rainer Miller, que é um dramaturgo alemão da geração seguinte do Brecht. Então esse é um desdobramento dessa história do Legítima Defesa, e também parte desse momento que o Teatro de São Paulo está vivendo. Bom, do teatro a gente vai pro Brexit. Eu tenho um trechinho do trailer do filme aqui para vocês sentirem o clima, e depois a Paula Carvalho vai comentar. Everyone knows who won, but not everyone knows how. Pois é, esse é um filme para assistir no sofá, né? Tá no streaming da HBO, mas não é tão relaxante como poderia parecer. Ele conta um pouco sobre a campanha polêmica, né, que levou o Reino Unido a decidir pela saída da União Europeia. É dirigido pelo Toby Haynes, mas o foco das atenções, na verdade, é o roteirista James Graham, que ele é um dos principais dramaturgos políticos da Inglaterra em filme e em teatro, e o ator Benedict Cumberbatch, que é... Desde o seu papel na série Sherlock, ele tá na Inglaterra mais ou menos como um Ricardo Darín na Argentina, um Wagner Moura no Brasil. Tá em todas. E os dois, eles são conhecidos por suas posições políticas mais progressistas, né? E desde o início das filmagens do Brexit, chamou a atenção que o Cumberbatch estivesse fazendo um papel à direita, né? Que ele vive o protagonista, que é o estrategista político Dominic Cummings. E pela narrativa do filme, ele é tido como o principal responsável pela vitória do Leave no referendo, né? O que eu achei interessante do filme é que ele mostra um dos focos de surgimento desse movimento global à direita, que o Brexit começou uma onda que depois elegeu Trump, Bolsonaro, agora um comediante na Ucrânia. E o filme chama a atenção para o modo como o uso dos dados dos eleitores, o uso da Cambridge Analytica e de outras empresas, e o que elas fizeram, né? Combinaram muitos dados dos eleitores e conseguiram achar pessoas que antes eram totalmente apáticas da política, da vida política. Uma população que muitas vezes nem ia votar, enfim, era meio excluída da campanha, e conseguiu tornar essas pessoas engajadas, né? Isso trouxe para a disputa um número importante de eleitores que antes não era considerado, e enfim, a gente sabe que isso foi decisivo aqui no Brasil também em 2018. Quais são as semelhanças que você vê entre a campanha do Brexit e a campanha do Bolsonaro? Para além dessa questão Cambridge Analytica e etc. O filme mostra isso, e inclusive tem uma... Lendo depois, o Guardian, o jornal inglês, fez uma repercussão do filme com políticos da Inglaterra que comentaram, na verdade... Ele foi bem mal recebido na imprensa inglesa e na imprensa americana, porque as pessoas acharam o filme super simplista, super chapado, mas o que um dos membros da campanha do Brexit falou é que o filme não deixa claro como a campanha foi feita de uma forma ilegal, pegando contribuições de empresas que pagaram para fazer esse marketing que eles chamam de marketing de microsegmentação, né? Que é um marketing super específico para pegar no que a pessoa
precisa ouvir pela internet, né? E a gente sabe que isso aqui foi também uma prática que a Folha de São Paulo revelou, que chegou a ter 12 milhões, pelo menos, de dinheiro investido por empresários na campanha de Bolsonaro pelo WhatsApp, né? Exatamente, mas tem essa combinação de todas essas mecânicas de marketing digital com um discurso inverossímil, né? Com um discurso de fake news, ou seja, com o discurso do medo, e isso aparece no filme também. Aparece no filme e basicamente o Cummings, que é o estrategista, ele é tipo um Olavo de Carvalho inglês, só que mais refinado, né? Tem menos cool, né? Mas é um cara que tem um blog também, que escreve as suas maluquices lá no blog e dá aulas online, enfim. Mas ele antes tinha uma inserção na política britânica, nos Tories lá, que é o Partido Conservador, e ele foi sendo rejeitado por um tempo. E aí as interpretações que o filme dá para esse papel do Cummings é que ele fez essa campanha e conseguiu ganhar pelo ressentimento que ele tinha com todo o establishment da política britânica. E, enfim, eu achei interessante trazer esse filme porque, na verdade, quando eu vi, eu achei ele bastante progressista e pra frente, assim, um filme discutindo uma coisa que eu, pensando no Brasil, não imaginava um paralelo, assim, um filme ou uma série refletindo sobre a campanha de Bolsonaro. Não sei o que vocês acham, mas, assim, uma série pop que esteja no mainstream. Se a gente for ver os filmes que foram feitos sobre o impeachment de Dilma, ficaram meio que não chamaram tanta atenção, né? Por outro lado, os filmes à direita, como o filme sobre a Lava Jato e depois o Mecanismo, eles apareceram super. Exato. Então é a diferença do progressismo ou não no mainstream, né? Exatamente, mas também tá pra aparecer, né? A gente tem só 100 dias de governo, 100 dias desastrosos, mas 100 dias de governo. O documentário vai ter, né? Eu acho que sim. O duro é que documentário, a gente precisa de uma plataforma online pra ver documentário brasileiro, né? É uma das coisas que faltam. Muito bom, vamos mudar de um assunto difícil pra outro assunto difícil, né? Border, o filme do Ali Abbasi. O Almir assistiu o filme nesse final de semana, o filme está em cartaz nos cinemas. Por que essa é uma indicação? Olha, o que primeiro me chamou a atenção para o filme foi o fato de ser uma história do escritor sueco John Lindqvist. Eu já tinha visto, saiu uns 10 anos atrás, Deixa Ela Entrar, que é um filme de terror, mas tem várias camadas de interpretação, várias camadas de simbolismo. Foi feito um filme sueco também, depois adaptado para uma versão americana, que é muito pobre. Exatamente isso, quer dizer, o Lindqvist, ele trabalha num registro que é do fantástico, que é do terror, no caso do Deixa Ela Entrar, mas embaixo tem várias camadas de interpretação. E a versão americana do Deixa Ela Entrar, chamada Deixe-me Entrar, invertia inclusive, ficava só com a camada do terror. No caso do Border, que é um filme agora do Ali Abbasi, ele é iraniano, ele nasceu em Teherã e mora na Suécia. Nesse caso, a história é uma história que ele mesmo define, ele tem uma proximidade com o realismo fantástico, uma identificação com o realismo fantástico. E o Lindqvist também trabalha um pouco nesse registro. A história é a seguinte: o personagem principal é a Tina. A Tina, ela é uma mulher deformada, né? Ela tem a testa larga, ela tem o queixo pronunciado, tem uma cicatriz na testa de um raio que ela levou quando era criança. A gente vai entender depois por que ela levou esse raio. Ela tem os dentes curtos, as gengivas pronunciadas, ou seja, uma mulher horrenda. E por isso mesmo solitária, por isso mesmo excluída. E ela mora numa floresta separada do mundo. A questão da floresta, da natureza também vai ser importante na narrativa. E ela trabalha como fiscal de alfândega num porto da Suécia. E ela tem uma habilidade, quase um superpoder, assim, é como se fosse um X-Men, sem glamour. Ela fareja o sentimento das pessoas, então ela fareja culpa, ela fareja vergonha, medo, raiva. Então os passageiros que passam com contrabando,
né, ou com outras questões, ela fareja pelo sentimento da pessoa. Interessante, parece aquele filme tcheco, né? Um dia um gato que... Os gatos tinham uma lente que cada personagem, dependendo do sentimento, aparecia com uma cor no filme. Você lembra disso? Exato, eu lembro. Exatamente. No caso dela, assim, ela fareja como um bicho mesmo, né? Ela faz... E até um dia que ela passa um passageiro, ela sente que está errado, só que tem uma mistura de elementos, porque o passageiro é como ela. Ele também tem a fronte larga, ele também tem o queixo pronunciado, ou seja, ele também é horrendo. Ela identifica que tem alguma coisa errada com ele, mas não pela primeira vez ela erra, porque o cara é revistado e tal, e não tem nada. A única coisa que eles acham que é estranho, ele tem uma estufa de larvas com ele. Ele vai ficar por lá, eles se reencontram depois. Ela fica bastante intrigada, até porque começa nesse processo, além da questão do fantástico, né, dessas criaturas, porque elas vão ser criaturas, tem a segunda coisa que o título do filme já aponta, que é a questão do estrangeiro, que é a questão do diferente. A primeira camada importante desse filme é a questão da alteridade e da identidade. A questão da identidade dela e a questão do outro, a questão de estar isolado, a questão de ser estrangeiro. Não é por coincidência que o Ali Abbasi é iraniano vivendo num país nórdico. Muita gente, e essa é uma camada também importante do filme, muita gente apontou ali uma alegoria da questão dos refugiados, da questão dos imigrantes. Existe isso, mas isso, de certa maneira, o Ali Abbasi, ele faz a aproximação disso indiretamente. Ele está interessado na história mesmo, não é uma alegoria política exatamente, quer dizer, não é direta, ele cerca a questão. Isso também é engraçado porque, apesar de ser de um diretor diferente, o Deixa Ela Entrar tinha essa mesma característica. Você tinha uma história de terror e você tinha as camadas subjacentes, né? Nessas camadas, nessa questão da fronteira, também existem várias pequenas alegorias, né? Porque, na verdade, o que está em jogo aí é a fronteira exatamente entre o humano e o selvagem, entre o civilizado e a natureza. E até uma questão de gênero também, porque, na verdade, isso vai descobrir, o gênero dessas duas criaturas, eles são, não vou revelar aqui, mas eles... Achei que ia ter um spoiler. Não ia ter spoiler. Eles são também uma peça importante da narrativa. E essa questão resultou... O filme é cheio de cenas grotescas, assim, porque a questão da selvageria é muito importante. Então, estômagos mais sensíveis podem ter um pouco de dificuldade. Uma das cenas mais faladas, e quando foi exibido em Cannes, no ano passado, em 2018, inclusive levou um prêmio da Mostra Paralela, é a cena de sexo entre os dois na floresta. É muito estranha, mas é genial por conta disso. Quer dizer, se a intenção é causar estranheza em relação ao outro, né, nós somos o outro para essas criaturas, né, para essas duas pessoas. Eu recomendo. Está em algumas salas, as salas que não está exibindo Vingadores, as poucas, mas procurem. Muito bom, vamos ouvir um trechinho do filme só para dar aquele gostinho, né? Jag råkade bara köra förbi. Vilken överraskning. När jag var liten trodde jag att jag var något speciell. Sen blev jag vuxen och fattade att jag är bara människa. Ful och konstig människa med kromosomfel. Det är väl inget väl på dig. Det är mycket du inte känner till. E agora, do cinema, a gente volta para o teatro, uma mistura de teatro com poesia. Tem uma série de espetáculos que o Eduardo Beu, que faz os Trovadores do Miocárdio, ele criou para o Centro da Terra, né, para o Teatro Centro da Terra, um tipo de peça bastante experimental, em que a poesia toma a frente de forma gravada ou de forma falada, sempre em encontros de duplos, né? Você tem um jovem ator e poeta, que é o Ivan Oviedo, que é uma espécie de recepcionista do assunto. Ele lê alguns poemas e depois ele faz uma entrevista com um convidado, mediada também por gravações icônicas de poetas registradas em disco ou em fita, né? Há um mês atrás foi uma dupla do Lou Reed com Fausto Fawcett. A semana passada eu assisti o Lirinha fazendo o Augusto dos Anjos, foi uma coisa muito intensa, até por toda a história do Lirinha com a poesia, a coisa de os dois serem do interior, o Lirinha do interior de Pernambuco, o Augusto dos Anjos do interior da Paraíba, mas que são regiões ali geograficamente coladas.
e muito emocionante, assim, um espetáculo realmente interessante, varia muito, imagino que de convidado para convidado, e vai estar sempre às últimas quartas-feiras do mês lá no Teatro Centro da Terra com ingresso solidário, ou seja, você paga o quanto quiser, o preço jamais vai ser uma barreira para assistir esse espetáculo, embora a gente recomende que você pague alguma coisa, porque é disso que os atores e os produtores vivem. E dentro deste projeto, né, que traz poesia, que traz essa conversa sobre a poesia, sobre o desterro, o próximo encontro vai ser no final desse mês com Flor Bela Espanca por Alice Ruiz, que eu acho que deve ser muito interessante. E até o fim do ano a gente vai ter o João Paulo Cuenca fazendo uma duplinha com Werner Herzog, o Ricardo Aleixo com Carlos Drummond de Andrade, a Cida Moreira com Sylvia Plath e o Paulo Scott com Jean Genet. Então é para ficar ligado na programação do Centro da Terra. E para terminar, a gente deixa vocês com o poema Amiga, da Flor Bela Espanca, que está num desses áudios que vai entrar no espetáculo no final do mês. Então é isso, até mais. Deixa-me ser a tua amiga, amor. A tua amiga só, já que não queres que pelo teu amor seja a melhor, a mais triste de todas as mulheres. Que só de ti me venha mágoa e dor, o que me importa a mim. O que quiseres é sempre um sonho bom. Seja o que for, bendito sejas tu por me dizeres. Beija-me as mãos, amor, devagarinho, como se os dois nascêssemos irmãos, aves cantando ao sol no mesmo ninho. Beija-me bem, que fantasia louca, guardar assim, fechados nestas mãos, os beijos que sonhei para a minha boca.